Continuando nossa série sobre o que estudar em nossa língua portuguesa, nós chegamos a uma parte muito importante da gramática, que é a parte de sintaxe. No vídeo anterior eu falei sobre sintaxe da oração, como sendo um assunto-chave e fundamental. E vamos chegar a outro assunto muito importante. Observe que é a sintaxe do período composto. Quando nós falamos sobre sintaxe do período composto, os alunos geralmente perguntam: professor, é um negócio lá de oração subordinada? É também, mas não só são as orações subordinadas. Nós temos as coordenadas também, existem os processos de período misto, período complexo, ou seja, é um assunto delicado, mas eu tenho uma notícia interessante para dar a você. Observe, se você compreendeu bem as funções sintáticas, certamente não terá problemas com este assunto. Percebeu por que eu disse que o assunto de período simples ou análise sintática ele é fundamental? Vamos lá, nele você encontrará as mesmas funções sintáticas exercidas agora por orações ou em forma de oração. Fique muito atento às chamadas orações subordinadas adverbiais. Por quê, professor? Elas são responsáveis pela maioria das questões. Não tente somente decorar as conjunções. Procure entender, acima de tudo, as relações estipuladas por elas. Percebeu o que eu falei? Eu disse que não tente somente, ou seja, você precisa decorar as conjunções, mas acima de tudo você precisa entender as relações estipuladas pelas conjunções no contexto em que elas foram, ou no contexto em que a conjunção foi empregada. Prof, as orações adverbiais são perigosas? Muito. Existem algumas, como por exemplo as causais, as consecutivas, as concessivas. Esses três tipos, eles são muito cobrados nas provas, nos concursos, tá? Em relação às orações coordenadas, é preciso que você olhe, tenha cuidado, notadamente com as adversativas, porque elas fazem um contraponto no processo subordinado com as orações concessivas, né? Elas mesmo que estipulam praticamente o mesmo tipo de relação, mas em processos de formação diferentes, então é preciso ter muito cuidado. Professor, em relação às orações subordinadas substantivas, em geral, é importante que você conheça a banca do seu concurso, né? Por exemplo, as grandes bancas, como por exemplo Fundação Carlos Chagas, Sebrasp, antigo CESP, UNB, são bancas que não costumam cobrar muito a nomenclatura das orações. Logo, as orações substantivas, elas não tendem a não ser cobradas. Tenha cuidado com algumas coisas, como por exemplo o emprego da conjunção integrante. Há muitas bancas que gostam de cobrar esse tipo de conteúdo. No mais, estude muito as orações adverbiais. Tenho certeza absoluta de que, se você estudá-las bem, as chances de você acertar uma questão na prova, as chances são altíssimas. É um assunto que não dá para baixar a guarda. Saiba que este assunto ele tem interferência em outros assuntos, como por exemplo pontuação. Então é muito importante que você estude isso, né? Em pontuação, por exemplo, a questão das orações adjetivas, orações subordinadas adjetivas. A pontuação é algo sempre cobrado em concurso público, né? Notadamente a distinção semântica entre as adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. Então é preciso ter muito cuidado com esse assunto, estudá-lo bem. Você vai gastar alguns dias. Lembra que em morfologia eu dizia, você vai gastar aqui 30 minutos, 40 minutos, né? 15 minutos só para ler. Aqui não, aqui você vai gastar mais de um dia para estudar esse conteúdo bem. Faça bastantes exercícios, tenho certeza de que você vai acertar. É isso aí, avisa o amigo que está estudando para a língua portuguesa, para ele se guiar aqui pelas nossas orientações. Curta aqui as nossas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.